Na data de ontem, a Polícia Civil cumpriu um mandado expedido pela Primeira Vara Criminal, um mandado relativo a uma sentença de primeira instância de condenação relativa a uma investigação que ocorreu da Delegacia de Mulheres da Polícia Civil em 2016. Foi um inquérito concluído em 2016 e a sentença saiu na data de ontem com o mandado de prisão. Ele foi condenado pelos crimes confirmando o indiciamento da Polícia Civil que ocorreu em 2016. Foram 6 estupros de vulnerável e 3 estupros mediante fraude. A investigação comprovou que o investigado ele sedava as pacientes que procuravam para fazer um procedimento estético de laser, e as pacientes eram sedadas e durante esse procedimento elas eram abusadas sexualmente. Ele ficou preso cautelarmente no início, a Polícia Civil representou pela prisão temporária e posteriormente pela prisão preventiva, e aí ele ficou preso durante um tempo, depois respondeu o processo em liberdade. Nós finalizamos em 2016 o inquérito e ele comprovou de forma exaustiva e satisfatória, a meu ver, tanto é que nunca voltou para nenhuma diligência. Com base na nossa investigação, a promotora ofereceu a denúncia, então nós tivemos depoimentos ricos, coerentes e com riqueza de detalhes das vítimas, de várias vítimas, ouvimos 16 vítimas. Nós tivemos produção de provas periciais, exame de corpo de delito, apreensão de computadores, então foram muitas provas produzidas. Foram vários depoimentos de situações em que a vítima era abusada sexualmente, com o argumento de que seria para fins médicos, mas na verdade era para fins libidinosos. E os crimes mais graves cometidos foram aqueles crimes de estupro de vulnerável, a vulnerabilidade em razão das vítimas estarem sedadas. Tinha pessoas menores de idade, mas não menores de 14 anos para esse caso do estupro. Uma vítima, que foi a primeira, chegou em casa após a sedação, acordou no outro dia após a sedação, sentiu uma ardência no órgão genital e percebeu que ela havia tido rompimento de ímen. Solteiras, moças jovens, algumas até adolescentes. Ele usava um comprimido próprio de sedação, esse remédio foi apreendido no consultório no dia da prisão inicial, no início da investigação. Lá na busca e apreensão, esses comprimidos foram apreendidos. Ele alegou que o procedimento era doloroso e, por isso, ele sedava as vítimas para que elas não sentissem dor. Algumas foram ouvidas e algumas também não representaram, porque, na época, alguns desses crimes dependiam de representação. Estupro mediante fraude, por exemplo. Confirmou-se o indiciamento de 9 vítimas, 6 casos de estupro de vulnerável e 3 casos de estupro mediante fraude. Não se comprovou o envolvimento de mais ninguém. Realmente, como ele fazia o procedimento de laser numa sala, que ele ficava sozinho na sala, ele ficava sozinho no consultório, não se comprovou que outras pessoas sabiam dos fatos e que eram cúmplices. Durante a investigação e durante o processo, ele continuou exercendo a medicina, tanto é que ontem a prisão foi realizada no consultório. Houve já a sentença de primeira instância, no qual ele foi condenado a 51 anos de reclusão. Ele tem direito a recorrer, só que foi expedido um mandado de prisão para ele em razão de um pedido do Ministério Público. O juiz condenou e já expediu o mandado de prisão preventiva. Então, ele agora vai ter direito a recorrer.